nosso fardo, pecado também. Ele triunfou, Ele triunfou. Estaremos livres, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Pecado também, Ele triunfou, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum. Jesus está aqui. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em nome de Jesus. Fortaleza. E o Senhor nesta noite Ele está lutando por mim, por você também. Aleluia. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, vivado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e daremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e tragaremos grande ao Senhor. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Viverei, não morrerei. Com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e tragaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e tragaremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado para sempre. No nome de Cristo cai o inimigo e bradaremos grande ao Senhor. Vem, Senhor, com o teu fogo, Senhor, neste momento, Senhor. Nós queremos estar cercados, Senhor, pela tua glória, pela tua presença em nós, aonde nós estivermos, Senhor. Nós queremos que tu estejas conosco, Pai. Fica conosco, Senhor. Cerca o nosso coração, cerca o nosso ser, Deus, da tua glória. Nos enche de alegria, de paz, Deus. Aleluia. Está cercado de toda glória.
e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céus, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Seu amor inunda os corações, tua paixão inflama a nossa vida, tua presença quebra tudo que não é está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céus, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Seu amor inunda os corações, tua paixão inflama a nossa vida, tua presença quebra tudo que não é
presença do Senhor em nossas vidas, em nossos corações. Por certo, não tem inquietação que não seja, então, recuada. Eu quero ler o Salmo de número 24. Hoje tivemos um dia assim maravilhoso, porque o Brasil, através da sua igreja e tantas pessoas deste Brasil, se envolveram numa campanha de jejum. Nosso presidente da República convocou esta campanha de jejum e oração a favor do Brasil. E eu tenho uma certeza que muita gente e muitas pessoas, até de várias religiões, se incorporaram com a igreja do Senhor Jesus para orar, para clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouve a oração do seu povo, da sua igreja. No Salmo de número 24, o salmista diz: ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele a fundou sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramento com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem-se as suas cabeças, ó portas, levante as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levante as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós queremos ainda ouvir com um grupo de irmãos, Mateus, Beth, Isabel, entoar mais um louvor a Deus. E depois teremos a ministração que será proferida pelo pastor Antônio, um dos pastores que compõe o ministério dessa igreja, Igreja Batista Missionária em Curadoum, Jaboatão, Pernambuco. E você que está ouvindo ao vivo através da internet, do Instagram, olha, tenho a certeza que Deus vai abençoar, abrir muitas portas para essa nação, e Deus vai abençoar o seu povo. Ouviremos agora mais um louvor a Deus e depois a ministração da palavra de Deus com o pastor Antônio. Oh
meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Saúdo a todos com a graça e a paz de Jesus, vocês que estão nos acompanhando nesse momento, nesse culto que estamos oferecendo ao Senhor Deus, em um dia tão atípico, um dia, eu confesso que não lembro de ter ouvido outra proclamação nacional para se fazer um jejum, para se buscar a Deus, para que a igreja pudesse se reunir, e vendo todos os líderes de várias denominações se reunindo e colocando a sua igreja para estar jejuando, orando e buscando ao Senhor nesse tempo tão difícil, mas sem se esquecer que toda a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque a vitória vem dele.
Então, pensando no que foi feito hoje, nessa proclamação nacional de um jejum, o texto que estava sendo até proclamado também foi o texto do segundo livro de Crônicas, aliás, capítulo 20, versículo 3. Do versículo 1 até o versículo 30, nós encontramos aqui a batalha que Josafá enfrentou entre os filhos de Moabe, os filhos de Amon e os meunitas. Então, uma grande batalha se houve ali, o povo tentando invadir Judá, tentando acabar com Judá, e Josafá, como rei de Judá, agora levanta aquele povo, proclama um jejum nacional. Então, com base nesse texto, nós queremos trazer uma mensagem que tem por título: o Deus que nos dá a vitória enquanto jejuamos e oramos. E como eu disse, o texto ele é um pouco longo, mas nós vamos ser bem objetivos, citar apenas alguns acontecimentos num bloco de versículos, tá bom? Não queremos cansar você que está em casa nos ouvindo, ok? Então fique tranquilo, iremos apenas citar alguns versículos, sim, precisamos ler. Como por exemplo, o versículo 3, que pode ser o versículo como base para daqui nós desenvolvermos esta mensagem. Então o versículo 3 nos diz o seguinte: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá. Ou seja, houve uma proclamação nacional de um jejum, ao ponto de toda a nação judaica, de todo aquele território, eles serem proclamados e agora se reunirem em um só lugar e começar agora a jejuar e orar, buscando Deus que daria a vitória ao povo. A calamidade que o povo estava enfrentando aqui era uma guerra, era uma batalha. Mas adiante nós vamos ver que havia uma promessa de Deus sobre a vida do povo, que independente de qual fosse a circunstância que esse povo enfrentasse, se eles se voltassem para Deus, Deus resolveria a questão, Deus mudaria o quadro. Então, hoje a nossa calamidade, a nossa luta, a luta que a nação brasileira e todo o mundo está enfrentando praticamente, não é uma guerra, não é contra exércitos, mas sim uma pandemia. Mas aqui também diz que mesmo que se houvesse pestes que estivesse atingindo ao povo de Deus, se esse povo se voltasse para ele, Deus faria com que toda a peste ela entrasse em extinção. Por quê? Agora o povo estava se voltando para aquele que realmente poderia trazer a vitória, aquele que poderia trazer a solução. Por isso que o tema da nossa mensagem é essa: o Deus que nos dá a vitória enquanto jejuamos e oramos. Então é certeza que nós já temos a vitória em Cristo Jesus, é certeza que o nosso Deus já determinou o dia, já determinou a hora, já determinou o momento em que nós venceremos, porque a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Por isso que além dessa mensagem ser uma mensagem de fé e esperança, também uma mensagem profética, porque da mesma forma que Deus fez em Judá, hoje Deus pode fazer no Brasil, hoje Deus pode fazer em qualquer país, em qualquer nação, porque Ele continua sendo o mesmo Deus. Então, nós vamos analisar, por exemplo, aqui, nós observamos o jejum e a oração de Josafá, que fica do versículo 1 até o versículo 3, foi justamente como ele orou, como ele apresentou esse jejum a Deus. A partir do versículo 14, nós encontramos aqui a resposta de Deus que nos dá a vitória. Do 14 ao 17, do 17 em diante ao 18 e 19, nós encontramos a adoração ao Deus que nos dá a vitória. Do versículo 20 ao versículo 21, nós encontramos a exortação a ter fé e a louvar ao Deus que nos dá a vitória. Do versículo 22 ao 25, nós encontramos a ação do Deus que nos dá a vitória. E do versículo 26 ao 28, nós encontramos a alegria do povo com Deus que lhe deu a vitória. E os últimos versículos, versículo 29 e 30, nós encontramos o temor e a paz proporcionada pelo Deus que deu a vitória ao povo, que nos dá a vitória. Depois estaremos repetindo novamente esses pontos, mas vamos enfatizar aqui primeiro a oração e o jejum que foi proclamado por Josafá. E como foi essa proclamação? Primeiro, cabe uma consideração. Nós ouvimos algumas pessoas até, de certa forma, estarem criticando essa proclamação que foi feita, essa proclamação nacional sobre o jejum, e trazendo até os textos, mostrando qual o propósito do jejum. Claro, nós entendemos muito bem, mas essa proclamação aqui com Josafá, no segundo livro de Crônicas, era uma proclamação comum. O povo de Israel era comum. Quando enfrentavam guerras, quando enfrentavam calamidades, quando enfrentavam
toda e qualquer outra circunstância, o que o povo fazia? O povo começava a proclamar um jejum, o povo começava a orar, o povo começava a buscar a Deus, ou seja, esse tipo de jejum era comum. Era comum quando o povo enfrentava, e nós observamos isso em Juízes, capítulo 20, versículo 26, houve uma proclamação de jejum. O primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 6, também houve uma proclamação de jejum e oração. O primeiro livro ainda de Samuel, capítulo 31, versículo 13, na morte de Saul, o povo ali começou a jejuar, começou a orar a Deus. E o texto mais conhecido, o livro de Joel, capítulo 2, do versículo 13 até o versículo 16, aliás, do 12 ao 16, tem uma grande proclamação ali que Deus chama o povo para jejuarem, para rasgar não apenas as vestes, mas o seu coração e estarem ali. Ou seja, então nós encontramos que, de acordo com esse texto aqui, de acordo com o versículo 3, essa proclamação nacional de um jejum era algo comum no Antigo Testamento. Independente de qual fosse a situação que o povo enfrentava, eles proclamavam ao povo. Sabemos muito bem que o jejum não é para mudar Deus, o jejum não é para transformar Deus, o jejum não é para forçar Deus a agir, não. Quando Deus, pelo contrário, quando Deus leva alguém a jejuar, uma nação a jejuar, é porque já foi Ele que mudou a situação desse povo, mudou o quadro desse povo, porque Ele já vai agir, porque já está determinado por Ele, na sua soberania, nos seus planos. Então, nós sabemos muito bem, não estamos jejuando para mudar Deus, não estamos jejuando para forçar Deus a fazer alguma coisa, estamos jejuando porque nós reconhecemos que existe um Deus que é todo poderoso e pode mudar o quadro, pode mudar a história. Por isso que proclamamos o jejum, por isso que proclamamos a oração, na certeza de que não é esse jejum que vai trazer a solução, mas é o Deus que estamos orando e adorando que trará a solução, não apenas para o Brasil, mas para todos os povos. Por isso que, para começarmos essa mensagem, eu precisava trazer essa consideração. Em vez de algumas pessoas aí tecer algumas críticas sobre isso, por que não vai orar? Por que não vai buscar o Senhor? Por que não vai unir a sua força, a sua fé, mesmo distante, mesmo não podendo estar na igreja? Esse não é momento de tecer críticas, esse não é momento de divisão, pelo contrário, esse é momento de nos unirmos, esse é momento de orar, esse é momento de profetizar a palavra sobre tudo e sobre todos, porque Deus é o Senhor da nossa vida. Então, estamos orando sim, estamos jejuando sim, nós temos a certeza que Deus está ouvindo, Deus já ouviu a nossa oração, e o jejum acompanhado com a oração é também um momento de mostrarmos que somos totalmente dependentes de Deus. É um momento de nós também mostrarmos que Deus é o Senhor da nossa vida. Então, é essa a primeira consideração, e que está dentro dessa oração e desse jejum que foi proclamado por Josafá. Mas nos chama a atenção a oração dele. Por exemplo, versículo 6, como eu disse, nós vamos estar destacando alguns versículos, mas no versículo 6 mesmo nos chama a atenção que na oração de Josafá ele diz: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Na oração de Josafá, chama a atenção que no versículo 6, ele fala justamente dessa soberania de Deus. O Deus que é o Deus dos seus pais, e ele aí se refere a Abraão, Isaac, Jacó e os demais que vieram, os patriarcas e todos eles. Fala de um Deus que está nos céus, fala de um Deus que domina sobre toda a terra. Ou seja, na sua oração ele primeiro proclama esse jejum nacional, mas em sua oração ele enfatiza o que é aqui? A soberania de Deus. No Deus que tem poder nos céus, no Deus que tem poder na terra, no Deus que tem poder sobre todas as coisas. Então é esse Deus que trará, ou esse Deus que nos dará a vitória. É confiando nele que toda essa situação será mudada, será transformada, porque a oração de Josafá é a minha oração, também deve ser a sua oração, em que nós proclamamos a soberania desse Deus, proclamamos o poder desse Deus, assim como ele agiu na vida dos patriarcas, assim como ele agiu através dos profetas, e assim nos dias de hoje ele também age, ele também faz, porque ele é soberano. No versículo 7, na sua oração, ele vai fazer questão de mostrar sobre a promessa de Deus a Abraão. Ele vai citar aqui que Deus fez uma promessa a Abraão. Nesta promessa havia a descendência, nessa promessa havia a construção do templo, e nessa promessa havia na conquista territorial também, e outras coisas. Então, nesta oração de Josafá, ele está querendo dizer: Deus, eu confio na promessa que
fizeste a Abraão, que o Senhor levantou ele para dele fazer uma grande nação, e através de Abraão abençoar todas as nações, construiu o templo, e daí veio as conquistas territoriais. Ou seja, o Senhor, aquele pelo qual foi o teu amigo, nós confiamos no Deus de Abraão, nós confiamos no Deus que fez a promessa a Abraão e que ainda se cumpre nos dias de hoje para a glória dele. Ou seja, além de Josafá enfatizar nesta oração e nesse momento de jejum a soberania de Deus, ele também aqui lembra da promessa de Deus a Abraão. E no versículo 8 e 9 ele traz a lembrança, a oração de Salomão no dia da dedicação do templo. E isso justamente versículo 8 e 9 que nos diz o seguinte: eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Isso foi uma promessa do próprio Deus, tanto no primeiro livro de Reis, capítulo 18, quanto no segundo livro de Crônicas, capítulo 6 e 7, quando o Salomão faz aquela oração dedicando o templo ao Senhor, buscando ao Senhor e dizendo para o Senhor que se viesse essas situações, que o Senhor se voltasse para o seu povo, que o Senhor socorresse o seu povo. Então Josafá, tendo conhecimento disso, ele traz à memória a oração de Salomão nessa sua oração, pedindo ao Deus, aquele Deus que disse que afastaria a espada, o Deus que afastaria a peste, o Deus que afastaria qualquer calamidade, qualquer situação, porque o povo estava voltando-se para ele, o povo estava no templo, no lugar onde Deus escolheu para ser a sua casa, e no lugar onde Deus escolheu para que o seu nome estivesse ali, porque o nome do Senhor era a certeza de que Deus estava ali e que nenhum mal sucederia naquele lugar, porque maior é o Senhor naquele lugar. Assim também nós proclamamos, não no templo onde estamos agora transmitindo essa mensagem para você, mas também na sua casa, em qualquer lugar, o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o nosso Deus. Ele pode extinguir qualquer calamidade, qualquer peste, qualquer coisa, porque ele continua sendo o mesmo. Por isso que Josafá faz essa oração e essa proclamação de um jejum nacional, porque ele estava trazendo à tona justamente as promessas de Deus no templo de Salomão, também se cumprindo nos seus dias e também se cumprindo nos nossos dias, porque ele continua sendo Deus da sua igreja, o seu nome continua sendo levado pela igreja do Senhor Jesus Cristo, e ele continua conosco. Por isso que nós estamos esperando e aguardando a vitória do Senhor, porque o Deus que nos dá a vitória enquanto jejuamos e oramos é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Versículo 12 e 13 dessa sua oração e nessa proclamação de jejum nacional, Josafá mostra aqui, espera o julgamento de Deus e proclama também a total dependência de Deus. Veja o que ele diz, versículo 12 e 13 desta oração: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, Josafá sabia muito bem, o juízo vinha de Deus, o julgamento vinha de Deus, a vitória vinha de Deus, porque a dependência de Josafá e de Israel era totalmente em Deus, como nós estamos fazendo hoje. O Brasil proclamou hoje, no dia 5 de abril de 2020, que a sua total dependência é de Deus. O Brasil proclamou hoje que o julgamento vem de Deus, o juízo vem de Deus, a resposta vem de Deus, a vitória vem de Deus, porque Ele é fiel. Por isso que Josafá fez essa proclamação, por isso que Josafá chamou o povo para jejuar, para orar. Por isso que eu creio tão somente, algumas pessoas começaram a falar, mas veja só, como é que nós vamos dar ouvido a um homem que não é crente, não é evangélico? Crente é porque crê em Deus, mas não é evangélico. Gente, Deus usa a vida de quem Ele quiser. Deus, Ele pode usar a vida de quem Ele quiser, assim como Ele usou Ciro, assim como Ele usou tantos outros reis. Ele pode usar qualquer pessoa para despertar o seu povo, para orar. Cabe a nós entendermos qual é a direção de Deus, entendermos que foi o próprio Deus que despertou este homem para estar convocando o povo a jejuar e orar. Diante da ameaça que Josafá enfrentou, diante dessa luta que ele ia enfrentar, o que foi que ele fez? Proclamou
programou esse jejum. Então eu tenho a plena convicção que foi Deus, além, é claro, de um convite de outras pessoas, de outros líderes também, mas eu tenho a certeza que Deus levantou este homem e levantou essa proclamação nacional de um jejum, para que Deus faça, assim como Ele fez com Josafá, também na nossa nação. Por isso que foi feita essa oração e esse jejum. Por isso que nós também gastamos mais tempo aqui nesse ponto, para mostrarmos como foi essa oração, como foi esse jejum, como Josafá trouxe aqui a soberania de Deus, como Josafá mostrou aqui a promessa de Deus a Abraão e que se cumpre até hoje nas nossas vidas, como também Josafá fez questão de lembrar a oração de Salomão quando o tempo foi dedicado ao Senhor, e como também Josafá fez questão de demonstrar e esperar o julgamento de Deus e demonstrar a total dependência de Deus. Ele disse que não tinha força, ele disse que a multidão era grande que viria sobre ele, mas uma coisa ele disse: os nossos olhos estão postos em ti, porque a confiança de Josafá estava no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso. Amados, nós vamos ser bem objetivos agora, nesses últimos pontos, só para citarmos novamente. Então, nós estamos tratando aqui de um Deus que nos dá a vitória enquanto jejuamos e oramos. Então, como é que esse Deus nos dá a vitória? Primeiro, nós mostramos aqui oração e jejum em busca da ajuda do Deus que nos dá a vitória. Então, do versículo 1 até o versículo 13, conhece a oração, essa proclamação nacional de jejum e essa oração de Josafá ao Deus que daria a vitória ao povo. O versículo 14 ao 17, nós encontramos aqui a resposta do Deus que nos dá a vitória. Qual foi a resposta de Deus para Josafá e para o povo? Sintetizando, a resposta de Deus foi: a peleja é dele e a vitória viria dele. Ou seja, o povo não precisava pelejar, quem iria pelejar, quem iria lutar agora era Deus. Então o povo só precisava agora confiar e esperar e fazer, é claro, aquilo que o verdadeiro adorador faz. O que ele faz? Ele adora, ele louva, ele se alegra, ele busca o Senhor. É tanto que no desenvolvimento dessa mensagem nós vamos encontrar tudo isso. Então, do versículo 14 ao 17, nós encontramos a resposta do Deus que nos dá a vitória. E qual é a resposta? Qual foi a resposta de Deus para Josafá? E qual é a resposta de Deus para mim e para a tua vida? A peleja é dele, a luta é dele e a vitória é ele que nos dá. Amém? Então, do versículo 18 ao versículo 19, nós encontramos a adoração ao Deus que nos dá a vitória. Ou seja, depois da resposta de Deus para Josafá, e é claro, Deus usou a vida do profeta para falar com ele, do profeta Jaziel, que era um levita, e deu a resposta que disse que a peleja era do Senhor. O Senhor viu como o povo estava envolvido nesse momento de oração e jejum, e aí o Senhor declara que a peleja era dele e que a vitória também viria dele. Diante dessa resposta de Deus, qual foi a atitude do povo então? Versículo 18 e 19: a adoração ao Deus que nos dá a vitória. Então Josafá agora juntou o povo, e o povo agora começou a fazer o quê? Adorar a Deus, a buscar ao Senhor, a oferecer louvores, cânticos ao Senhor, como está aí no texto. E do versículo 20 a 21, nós encontramos a exortação a ter fé e a louvar ao Deus que nos dá a vitória. Veja, versículo 20 e 21 diz o seguinte: na manhã seguinte, levantaram-se cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos seus profetas e vocês serão bem-sucedidos ou prosperarão, como diz outra tradução. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, e deveriam louvar ao Senhor, dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, nós encontramos versículo 20 e 21, a exortação a ter fé, a exortação a louvar ao Deus que nos dá a vitória, tá certo? Ter fé significa permanecer firme, fé em Deus e fé nos seus profetas. Porque ele estava querendo dizer fé nos seus profetas? Porque o que os profetas estavam falando era justamente a palavra de Deus e a vontade de Deus para o povo. E aí, versículo 22 ao 25, nós encontramos a ação do Deus que dá a vitória ao seu povo. Então, do versículo 22 ao 25, fala justamente como foi que Deus deu a vitória a esse povo. E nós sabemos, vou
apenas sintetizar. O que foi que Deus fez? Deus fez com que os povos começassem a lutar entre si. Em vez de se prepararem para lutar contra Judá, não. Deus pegou com quem fez que Moabe e Amon se juntaram e lutaram contra os meunitas, contra os povos de Seir. E aí, depois que destruíram os meunitas, Moabe e Amon, o povo começaram a brigar entre si. E o que aconteceu? Todos morreram. Mas isso foi o quê? E foi uma ação sobrenatural do Deus que nos dá a vitória, do Deus pelo qual o povo estava confiando nele. Então, do versículo 22 ao versículo 25, nós encontramos a ação do Deus que nos dá a vitória. E do versículo 26 ao 28, nós encontramos aqui a alegria do povo com o Deus que lhe deu a vitória. Versículo 26 ao 28 diz: no quarto dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso aquele lugar é chamado de Vale de Beraca até o dia de hoje, que também pode ser dito Vale de Bênção, Vale de Louvor, certo? Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram, com Josafá à frente deles, voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhe tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas e trombetas, e foram para a casa do Senhor. De que forma? Louvando, engrandecendo e adorando ao Senhor, porque Deus, quando nos dá a vitória, Ele proporciona uma alegria imensa. E no final, para nós concluirmos essa reflexão, versículo 29 e 30 fala justamente do temor e a paz, que é proporcionado pelo Deus que nos dá a vitória, ou pelo Deus que deu vitória ao seu povo. O temor ou o terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe repousou sobre todos os lados. Queridos, assim como Deus fez na vida de Josafá, assim como Deus fez com Judá, assim também Ele faz comigo, Ele faz contigo, e Ele fará com a nossa nação. Por isso a mensagem de hoje foi: o Deus que nos dá a vitória enquanto jejuamos e oramos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Pastor João. Glória a Deus. Nós louvamos a Deus pela rica mensagem que o seu servo, pastor Antônio, nos trouxe nesta noite. Ouviremos mais um cântico, depois teremos o momento da pastoral, as comunicações que queremos trazer. Quero também já lembrar aqueles que estão no Instagram, que também a filmagem está caminhando para o YouTube e também para o Facebook. Então Deus está nos levando a muitas vidas, a muitas pessoas que estão atentas, ouvindo a palavra Deus nesse culto online. Amém. Vamos finalizar esse culto cantando mais um louvor de adoração e exaltação a Deus. Que você possa levar essa palavra no seu coração e não ser só um ouvinte, mas ser um praticante da palavra de Deus, e que nós possamos adorar a Deus com esse louvor. Exaltado do céu, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorificam seu santo nome, Ele exaltado, para sempre exaltado no céu.
exaltado. Ele exaltado, Ele exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. É o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Só Deus é digno de honra, glória, louvor e adoração. Quero trazer as comunicações, depois ouviremos a oração com o nosso irmão Max. E nas comunicações queremos informar a igreja que estamos online também nas quartas-feiras, justamente no horário das 20 horas. O grupo de GEFD, Grupo de Edificação da Família e Discipulado, nós estaremos online. E também na sexta-feira, a partir das 8 horas, nós temos muitas pessoas envolvidas, utilizando então a internet e em online, né, em um culto de adoração ao Senhor, a gente consegue partilhar, orar, ler a Bíblia, trazer uma palavra de confiança, de fé em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, para que assim muitas pessoas, famílias sejam edificadas, sejam abençoadas. Quero convidar agora o nosso irmão Max, ele vai fazer essa oração e depois eu estarei encerrando a bênção dos apóstolos. Sei que você está ouvindo essa palavra, esse culto de adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. E olha, tenho uma certeza também que quando você está ouvindo, atento à palavra, aos louvores, à oração, também você vai ter o seu coração retemperado, refrigerado com a graça de Jesus. Pai querido e amado, Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento, Deus, que passamos, ó Deus, desfrutando da Tua palavra, desfrutando, Pai, dos louvores que foram aqui todos entoados, ó Deus. Ó Pai querido e amado, que o Senhor nos traga, Deus, a Tua igreja, Senhor, a graça de saber esperar em Ti, Deus, porque eu creio que o Senhor está em todas essas situações. Eu creio que o Senhor está nos conduzindo, Deus, a entendermos a Tua vontade. E eu creio, Pai, que tudo isso está acontecendo para que a Tua igreja, ela possa Te buscar mais, para que a Tua igreja, ela possa individualmente, Deus, poder Te buscar ainda mais. E hoje, como foi pregado nessa noite, Pai, foi um momento em que todo o Brasil, todo o povo de Deus estava inclinado, orando, buscando a Tua face, jejuando. Deus, é um privilégio, Deus, estarmos na nossa geração vivendo tudo isso, Pai. E eu creio, Pai, que a partir daí haverá um clamor, haverá, Pai, um arrependimento, haverá, meu Deus, um grande avivamento na Tua igreja, Senhor. E eu sei que quando voltarmos aos nossos templos, a cultuarmos a nossa igreja, eu creio que seremos diferentes, Pai, porque nós estamos desfrutando de um momento ímpar, Pai,
Deus amado, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, onde quer que cada membro da primeira igreja batista do Curador esteja, Pai, possa ser abençoado no nome de Jesus, ó Pai. Deus, colocamos, ó Pai, a vida de cada irmão, Deus, membros congregados, pessoas que amam a tua casa, que amam o Senhor, sejam abençoados nessa noite, Pai. Também abençoa o teu filho, pastor João, o líder, Pai, dessa igreja, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a ele, a sua família, a sua casa, Pai. E nos despede, ó Deus, desse momento agora, de culto na igreja, mas que, como diz o nosso pastor Milton, o culto ele continua, Pai, nas nossas vidas. Que o Senhor abençoe a nossa semana, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana de graça, mas contudo seja uma semana, Pai, em que a gente possa derramar no nosso coração a Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Pai. É assim que nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Não poderia expressar nossa gratidão ao Senhor em nome da igreja, ao nosso irmão sonoplasta dessa noite, o irmão Etinho, a essa equipe de irmãos que prestaram o louvor ao Senhor Deus, a equipe de filmagem, Diácono Arivelto, o irmão Max, e a nossa irmã Cristina, secretária da nossa igreja, ao pastor Antônio, que nos trouxe uma exposição bíblica, uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações, e a minha querida esposa Elci, que também veio comigo para a gente ter esse momento, aproveitando a internet, esse culto online. Agora nós vamos fechar os nossos olhos. Você na sua casa, você que está acompanhando esse culto, já no seu encerramento, gostaria que você também continuasse em atitude de reverência e adoração ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações, o poder do Espírito Santo esteja presente na vida da sua igreja, hoje e sempre. Amém.